A gente é o grupo 8. A gente vai fazer um diagnóstico empresarial sobre a empresa Cenouras Mishima. Primeiro vamos começar falando sobre o sumário. A gente vai passar rapidamente aqui sobre o mercado de beneficiamento de cenouras, falar um pouco sobre a empresa, o processo, o layout, o SWOT, as 5 forças de Porter, as informações financeiras e vamos concluir com as recomendações. Bom, falando um pouco do mercado de beneficiamento de cenouras, e um pouco mais entrando já na questão da empresa e do mercado de atuação, ele consiste na compra do produto bruto para limpeza e revenda, basicamente. E os principais produtores aqui do Brasil são todos situados em Minas Gerais, e alguns deles são Codap, a Agropecuária Sequita e o Grupo Leópolis. Então, agora falando sobre a empresa, né, Cenouras Mishima, o posicionamento deles é representado por uma empresa conhecida pela qualidade e excelência dos seus produtos. Falando um pouco da estrutura organizacional, ela é uma empresa familiar, então é uma empresa pequena que é dividida em 3 principais níveis de hierarquia, que seria a diretoria administrativa e financeira, gerentes de venda, produção e logística, os funcionários diretamente relacionados à produção. Então, falando um pouco de recursos humanos, a empresa conta com aproximadamente 70 funcionários e conta com um programa de benefícios também pautado em métricas como faltas e qualidade da produção. Aí já em relação aos produtos, né, tem a linha de cenoura inteira que eles têm, ou seja, elas têm várias classificações, né? A partir do momento que o produto chega lá, ele é classificado para ser vendido para os seus clientes. E aí essa parte onde ele pega o produto bruto, limpa esse produto, seleciona e faz a parte de logística, é onde ele consegue agregar o valor, né? Então, basicamente, tem o processo de hidratação, lavagem, seleção e logística. Basicamente, 95% dos produtos são para o estado de São Paulo, né? E o local que mais recebe os produtos é o CEAGESP. Não necessariamente é lá o local de final, ou seja, muitos dos boxes que pegam esses produtos redistribuem ele para os supermercados, como Pão de Açúcar, Saint Marché, entre outros. E tem algumas outras linhas que vão para Argentina, interior de Minas, interior de Goiás. Pode passar. Então, aqui a gente passa rapidamente pelo organograma da empresa, né? Então, com o fundador, depois descendo para o CFO, que cuida da parte financeira, depois os gerentes de vendas, produção e logística, e embaixo os colaboradores responsáveis pela produção e pelos motoristas também. Aqui é um pouco mais sobre o processo de produção, né? Onde os produtos chegam até a planta, né? Então eles são hidratados para amolecer a terra, são passados pela máquina de lavagem, são feita a seleção dos produtos e encaminhados, né? Basicamente a Cenouras Mishima é uma beneficiária de cenoura que surgiu no final dos anos 90, 2000 ali, e aí fica situada na região de Sorocaba, é uma empresa familiar e tem crescido cada vez mais devido à sua qualidade e é o maior fornecedor que existe aqui na região de São Paulo. Tem alguns outros concorrentes, mas é inexpressiva a entrada deles nesse mercado. Aqui é um pouco mais sobre o layout da fábrica, né? Da fábrica não, da planta. Então a gente consegue ver que aqui na parte esquerda a gente tem a parte administrativa, basicamente toda a parte aqui são estoques, seja dos produtos, seja câmera fria. E aqui tem a planta de lavagem, né? Onde o caminhão despeja cenouras, elas são lavadas e caem para os funcionários conseguirem fazer a seleção. No começo do mês agora foi adquirida uma nova máquina para fazer a seleção automática, né, para facilitar o serviço dos funcionários e também que diminuiu alguns custos, né, já que parte da cenoura são lavadas em plantas contratadas para isso, mas ela ainda não foi implementada.
Passando para as ferramentas que a gente utilizou realmente para fazer um diagnóstico preciso, a gente usou o SWOT e as 5 forças de Porter. Começando pelo SWOT, em relação às forças da empresa, a gente tem que a credibilidade que ela tem no mercado é muito relevante pelos seus produtos de qualidade e excelência de entrega, e também o seu tamanho perante os concorrentes, que dá uma escalabilidade muito grande para a Cenouras Mishima. Em relação às fraquezas, a gente identificou que internamente se tem uma baixa qualificação dos colaboradores em relação ao conhecimento do mercado, então isso faz com que muitas decisões e conhecimento da empresa sejam concentradas no diretor executivo, que é o fundador. E isso pode ser uma fraqueza para a empresa. Em relação às oportunidades, a gente enxerga duas principais, que seria o crescimento das margens, dado que o processo de lavagem e hidratação ainda é relativamente rudimentar, então a introdução de tecnologia pode aumentar as margens, e a entrada em alguns outros segmentos, como beterraba e alho, que podem ter sinergias. E em relação às ameaças, a gente enxerga que os fornecedores eles são bem concentrados, né? 3 fornecedores representam mais de 95% do CMV, e ao mesmo tempo você tem uma possibilidade de que esses fornecedores possam eventualmente fazer a sua própria distribuição e virar concorrentes e deixarem de ser fornecedores, então fazendo com que seja uma ameaça também. Mas... Em relação aqui às 5 forças de portas que a gente identificou, em relação aos concorrentes, não existe nenhuma ameaça expressiva atualmente. Os distribuidores locais têm um tamanho muito inferior ao da empresa estudada. Em razão aos novos entrantes, como já mencionado de certa forma, a gente enxerga que potenciais fornecedores podem querer dar um passo a mais na cadeia e virar distribuidor também. Fornecedores, como já mencionados, são de extrema confiança, mas ao mesmo tempo são poucos, o que pode dar um risco maior para a empresa. Em relação aos produtos substitutos, por a gente estar se tratando de alimentação, a gente não enxergou atualmente nenhum produto substituto, pelo contrário, a gente acredita que o consumo de cenoura e salada tem uma tendência de crescimento. E os clientes, a gente identificou que ele também não tem nenhuma concentração muito grave, mas ao mesmo tempo podem ser melhoradas. Em nossa análise financeira, nós não tivemos acesso aos números exatos financeiros da empresa, principalmente pela questão da descrição, da confidencialidade, porém, os gestores nos passaram a porcentagem de cada gasto relativo. Precisamos fazer alguns ajustes, né, porque eles não tinham conhecimento financeiro muito avançado e também não realizavam o controle financeiro dos gastos e receitas da empresa até então. Eles nos passaram 3 meses, que foi a partir do momento que nós começamos a entrar em contato com eles, e a partir desses 3 meses, claro, é uma amostragem muito pequena, entretanto, nós conseguimos tirar algumas conclusões importantes. A receita líquida da empresa, que nós temos tirando os impostos iniciais após a receita total, e nós vemos primeiramente os gastos em custo de mercadoria vendida, um gasto muito grande em matéria-prima e também em caixas para armazenar os produtos e enviá-los à parte posterior da cadeia, certo? É um custo muito alto, visto que o lucro bruto passa, por exemplo, no mês de setembro, de quase 100% para menos de 40%, então ele está gastando quase 60% em custo variável, que são matéria-prima e caixas, e nós vemos uma necessidade urgente de diminuir esse valor através tanto de negociações com os fornecedores, uma análise, um cuidado melhor da logística para diminuir esse custo, comprar valores maiores, quanto também conseguir aumentar a margem de lucro. Os custos operacionais aqui nós conseguimos perceber que vários deles são fixos e também inerentes à produção, salários, despesa de frota, pedágio, seguro, são custos mais difíceis de serem diminuídos
serem cortados do que os custos variáveis, custos de compra em lote, etc. A gente vê uma coisa muito preocupante, que é um lucro operacional só de 10% no mês de setembro. Claro, uma variação nos meses, se a gente tivesse uma amostragem maior, a gente conseguiria fazer também uma análise melhor. Porém, uma percepção é clara, que o lucro operacional ele é muito baixo, isso é preocupante. Um fator de modificação seria alterar principalmente os custos variáveis para conseguir tornar o negócio do gestor mais viável. Aqui na separação da receita nós também temos na cenoura selecionada e na comissão de venda suja. A comissão de venda suja seria, resumidamente, a coleta da cenoura dos produtores locais e a venda para consumidores na cidade ou em centros de distribuição. Nós temos uma receita muito pequena, em setembro, de 0,63%, com crescimento baixo e representando uma receita só de 2%. E aqui a gente vê uma possibilidade em um espaço muito grande para a expansão dessa receita. Uma receita em serviços e que evita o problema que nós citamos no primeiro slide das finanças, que é o alto custo variável de matéria-prima. Então aqui a gente consegue gerar uma receita para a empresa, aumentar o lucro sem gerar custo adicional. Pode passar. E aí, por fim, as nossas recomendações principais, dado o estudo que a gente fez sobre a empresa. O primeiro seria a qualificação dos funcionários. Isso pode tanto ajudar a empresa em termos de conhecimento, uma vez que alavanca o conhecimento dos colaboradores, e ao mesmo tempo ser um benefício e melhorar a cultura organizacional. Outro ponto também foi a diversificação dos fornecedores, dado que atualmente somente tem 3, e o grupo sabe que a diversificação dos fornecedores pode vir acompanhada de uma queda na qualidade, e aí a gente descreveu de forma mais detalhada como que a gente acredita que tem que ser essa diversificação dos fornecedores. E um terceiro seria a melhoria dos indicadores financeiros, como o Felipe falou, e uma das formas seriam tanto uma gestão de custos mais de perto, como também a introdução de métodos e tecnologias mais eficientes. Bom, eu gostaria de agradecer, e eu queria também, antes de terminar, despontar um pouco a dificuldade que a gente teve para fazer esse trabalho em meio à pandemia, e eu queria dizer que foi muito bom e foi muito legal o aprendizado que a gente teve fazendo esse trabalho tão longe e com uma ajuda tão boa assim do gestor, que foi muito legal com a gente. Então, muito obrigado.